Ela notou primeiro nas pequenas coisas. As respostas que antes vinham com entusiasmo agora eram monossilábicas. As risadas diminuíram, as conversas ficaram raras. Aqueles amigos que juraram estar com ela para tudo começaram a sumir, um por um, como folhas levadas pelo vento. No começo ela achou que era impressão, depois tentou justificar, mas com o tempo ficou claro, eles estavam se afastando. E pior, estavam ignorando ela, como se sua presença tivesse deixado de importar, como se seu valor tivesse expirado. Aquilo a dilacerou por dentro. Sentiu raiva, tristeza, rejeição. Mas foi aí, nesse ponto de dor mais profunda, que ela decidiu. Não correria mais atrás de ninguém. Era hora de aprender a lidar com o silêncio alheio sem perder o próprio valor. Era hora de seguir as etapas que mudariam tudo. Se você está passando por isso, se alguém começou a se distanciar e te ignorar, essa palavra é para você. E talvez, mais do que uma palavra, seja um divisor de águas na sua vida emocional e mental. Há algo profundamente libertador em não implorar por atenção, em não se desesperar por migalhas, em não aceitar a indiferença como forma de amor. Por isso, guarde com carinho cada uma dessas 10 etapas que eu vou compartilhar com você, porque cada uma delas é uma chave que abre portas para uma nova versão de você mesmo, mais forte, mais consciente e mais livre. Etapa 1. Aceite o que está acontecendo, sem negar ou fantasiar-o. Erro mais comum de quem é ignorado ou deixado de lado é insistir em interpretar os sinais de forma conveniente. A pessoa responde com frieza, você pensa, ela deve estar ocupada. A pessoa para de te procurar, você tenta convencer a si mesmo, ela está passando por um momento difícil. E assim vai criando desculpas para justificar o que, no fundo, é claro como o dia. Ela está se afastando. E pior, está escolhendo te ignorar. A dor de aceitar isso pode ser grande, mas a dor de viver numa ilusão é maior. Por isso, a primeira etapa é aceitar o que está diante dos seus olhos. Não crie roteiros alternativos. Não embeleze a indiferença. Olhe para os fatos. Eles sempre falam mais que palavras. Etapa 2. Não se humilhe em busca de atenção. Talvez você ache que se insistir mais um pouco, tudo volte a ser como antes. Que se mandar aquela mensagem carinhosa, se ligar de surpresa, se fizer algo especial, a pessoa vai lembrar do quanto você é importante. Mas se o afastamento foi uma escolha, cada tentativa sua de se reaproximar parece uma súplica. E ninguém respeita quem implora. Duro de ouvir, mas necessário. Há momentos em que o silêncio é a sua resposta mais poderosa. E há pessoas que só reconhecem seu valor quando percebem que você parou de correr atrás. Não se humilhe por quem te trata com desdém. Você não foi feito para mendigar afeto. Etapa 3. Não personalize o afastamento dos outros, um dos maiores venenos emocionais. É acreditar que tudo o que o outro faz tem a ver com você. Que se alguém se afastou, a culpa é sua. Que se te ignoraram, é porque você é insuficiente. Mas a verdade é que as pessoas são movidas por seus próprios conflitos, traumas, inseguranças e prioridades. Às vezes, elas se afastam porque estão confusas. Às vezes, porque encontraram outros interesses. Outras vezes, simplesmente porque você amadureceu e já não serve mais ao papel que elas esperavam. Seja como for, nem tudo que acontece ao seu redor é culpa sua. Liberte-se desse fardo. Etapa 4. Redirecione sua energia para si mesmo. Cada vez que você investe energia tentando entender por que alguém mudou com você, você está deixando de aplicar essa energia em si. Que tal trocar o por que ela se afastou? Por como eu posso me fortalecer com isso? Que tal trocar o foco da ausência dela para a sua própria presença? Comece a investir em você. Leia mais. Cuide do corpo. Aprenda algo novo.
Cerque-se de pessoas que te enxergam. Quanto mais você se ocupa com sua evolução, menos espaço sobra para sofrer por quem não te valorizou. Etapa 5. Estabeleça limites emocionais claros. Você precisa ter clareza de onde começa o seu valor e onde termina o território dos outros. Quando alguém começa a se afastar ou te ignorar, é natural sentir vontade de resgatar aquela conexão. Mas essa vontade precisa ter um limite, o da sua dignidade. Pergunte a si mesmo: o quanto eu estou disposto a me diminuir para manter essa relação? Se a resposta for muito, é hora de parar, porque nenhuma relação vale a perda do seu próprio respeito. Aprenda a dizer não, aprenda a se proteger. Você não é um objeto emocional disponível para os caprichos alheios. Etapa 6. Não crie planos para se vingar ou provar valor. Essa etapa é crucial. Quando alguém te ignora, é comum nascer aquela vontade silenciosa de provar que você vale muito. Às vezes, vem a tentação de postar fotos felizes, se mostrar ocupado, tentar parecer bem-sucedido só para a pessoa ver o que perdeu. E no fundo é uma tentativa de se vingar. Só que isso é armadilha. Viver com o foco de causar impacto em quem te rejeitou é continuar preso à rejeição. Isso não é liberdade, é amargura disfarçada. A maior resposta que você pode dar a alguém que te desprezou é seguir em frente com leveza, sem gritar, sem provocar, sem tentar aparecer, apenas vivendo com verdade e paz. Quem precisa ver, verá, mas você não deve nada a ninguém. Etapa 7. Perceba o que essa dor está tentando te ensinar. Por trás da dor de ser ignorado ou deixado de lado, sempre há uma lição escondida. Talvez você esteja percebendo que dá demais para quem oferece de menos. Talvez esteja aprendendo que precisa valorizar mais quem realmente está com você. Ou, quem sabe, esteja sendo convidado a amadurecer emocionalmente, a entender que sua identidade não pode ser definida pela presença ou ausência de alguém. Toda dor traz uma revelação. Toda ferida, se bem tratada, vira sabedoria. Pergunte a si mesmo: o que isso está tentando me mostrar sobre mim? Pode ter certeza, a resposta vai mudar muita coisa. Etapa 8. Amplie sua rede de apoio emocional em vez de chorar por uma pessoa que se afastou, que tal se aproximar de quem permanece? Que tal valorizar aquela amizade que sempre esteve por perto, mas que você nunca deu tanta atenção? Que tal investir mais tempo com sua família, com gente que te ama de verdade, que celebra sua presença? Não coloque todas as suas emoções num único recipiente. Gente vai, gente vem, mas há pessoas que ficam e elas merecem mais da sua atenção. Às vezes, o afastamento de alguém é a oportunidade perfeita para você fortalecer os laços com quem realmente importa. Etapa 9. Reescreva sua narrativa interna. Quando alguém se distancia e te ignora, sua mente pode começar a criar narrativas cruéis. Não sou bom o bastante. Nunca serei prioridade para ninguém. Sempre acabam me deixando. Essas frases parecem apenas pensamentos, mas elas moldam sua identidade. E quanto mais você repete isso internamente, mais começa a agir como se fosse verdade. Reescreva essa narrativa. Diga a si mesmo: eu sou suficiente mesmo que alguém não reconheça. Meu valor não depende da atenção alheia. A ausência deles não define a minha essência. Isso não é autoajuda barata, é autocuidado profundo. Palavras moldam crenças e crenças moldam destinos. Etapa 10. Siga em frente com paz. Não com rancor, fechamos com o passo mais nobre de todos. Seguir em frente com paz. Não é simples. Quando alguém te ignora, o primeiro impulso é carregar mágoa. É desejar que a pessoa um dia sofra como você sofreu. Mas carregar rancor
é permitir que a pessoa continue te ferindo, mesmo ausente. Libertar-se de alguém é mais do que cortar o contato. É arrancar também a raiz emocional. E isso só acontece quando você escolhe a paz. Escolha lembrar dessa pessoa sem raiva. Escolha seguir sua vida sem esperar uma volta. Escolha abrir espaço dentro de si para o novo. A mágoa te prende, a paz te impulsiona. Essas 10 etapas não são fórmulas mágicas, são processos. São movimentos internos que você precisa escolher viver dia após dia, até que sua alma entenda que o silêncio do outro não precisa ser uma sentença de dor. Mas antes de encerrar, quero que você volte lá no começo da história. Aquela mulher, ferida pelo abandono dos outros, passou por cada uma dessas etapas. E hoje ela anda com mais firmeza, aprendeu a se priorizar. Descobriu que não precisa de multidão para ser feliz. Ela entendeu que o afastamento de alguns foi necessário para que ela pudesse se encontrar de verdade. E talvez, só talvez, esse também seja o seu momento de encontrar a si mesmo. Você merece mais do que estar onde não é celebrado. Você merece a paz que vem quando você para de lutar por quem não luta por você. O que poucos falam é que o silêncio de quem se afasta costuma gritar dentro da gente. É como se houvesse um eco emocional nos cantos da alma, dizendo que talvez você não seja suficiente. Mas isso é uma mentira construída pela ausência. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com firmeza. Alguém se afastar de você não significa que você tem algo de errado. Às vezes, o problema não está em você, mas na incapacidade do outro de permanecer. E aqui está uma lição sutil, mas poderosa. Você não deve se ajustar ao vazio dos outros. Muitos acabam se moldando à ausência para tentar parecer mais aceitáveis, mais toleráveis, mais fáceis de conviver. E sem perceber, apagam seus traços, silenciam suas vontades, cortam suas verdades, tudo para caber no coração de alguém que já decidiu sair. Isso é se trair. Isso é perder a si mesmo tentando manter o outro por perto. Você não precisa disso e nem merece isso. O que você precisa, na verdade, é de presença que não seja condicionada, amor que não dependa de perfeição, afeto que não desapareça quando você demonstra falhas humanas. Uma presença verdadeira não some quando surgem dificuldades. Não silencia quando surgem desentendimentos. Ela fica, enfrenta, conversa, se importa. E se alguém não consegue fazer isso, talvez não mereça o espaço que ocupa na sua mente, e muito menos no seu coração. E é aqui que mora a decisão mais dura, porém mais libertadora. Você precisa aprender a fechar a porta de dentro para fora. Isso significa parar de esperar o retorno de quem não quer voltar. Significa não deixar abertas as janelas da esperança quando a realidade já te mostrou que não há mais vento entrando. Fechar essa porta pode doer, mas manter ela entreaberta dói ainda mais. Porque enquanto ela estiver semi-aberta, você continua preso ao e se, ao quem sabe, ao talvez um dia. E esse lugar de indefinição é um terreno fértil para a ansiedade, para o sofrimento crônico e para a paralisia emocional. Escolha sair desse lugar. Escolha a coragem de aceitar que alguém se foi, mesmo sem um adeus. Escolha se levantar do banco da espera. Escolha retomar seus passos, mesmo que com lágrimas nos olhos, porque caminhar com dor é melhor do que permanecer parado no vazio da esperança que não se cumpre. E se você ainda sente saudade, ainda pensa nessa pessoa, tudo bem. A saudade não é um problema. O problema é quando ela se transforma em prisão. Você pode sentir falta, mas ainda assim se libertar. Você pode lembrar, mas ainda assim seguir. Isso é maturidade emocional.
E uma coisa que poucos te dirão: a saudade vai diminuir. Com o tempo, com novas experiências, com novas conexões, o que hoje parece insuportável, amanhã será apenas uma lembrança que já não machuca como antes. E nesse processo, aprenda a cuidar do que ficou, você. Porque mesmo com a ausência do outro, quem permaneceu aí dentro foi você mesmo. E é por essa pessoa, por você, que vale a pena reconstruir tudo. Reconstrua sua paz, reconstrua seus dias, reconstrua sua autoestima e, acima de tudo, reconstrua em sua confiança. Porque só quem já foi ignorado e mesmo assim escolheu continuar amando, não os outros, mas a si mesmo, é que entende o real significado de força. Lembre-se, ser ignorado por alguém não te define. O que te define é como você se trata depois disso.